tem, inclusive, o Miguel Najib, que é advogado, procurador de Estado e coordenador da Escola Sem Partido, e Marlon Adami, um historiador, que vai estar tratando aqui conosco a respeito daquela questão da retirada de ideologia, especialmente da cadeira de História. Tudo bom, Miguel? Tudo bom, Denise? É um prazer para mim estar aqui hoje, conversando com você e tratando desse assunto que realmente tem uma importância extraordinária. Não só uma importância educacional, como uma importância política também. O tema da doutrinação política e ideológica nas escolas afeta tanto o interesse dos estudantes como o interesse da classe política. Porque a doutrinação nas escolas, ela representa, além de um grave dano à educação, representa uma ameaça ao próprio regime democrático. Porque ela instrumentaliza o sistema público de ensino e coloca o sistema público de ensino a favor de determinados grupos que disputam o poder. Então, ela interessa diretamente também aos políticos. Os políticos deviam ficar atentos ao problema da doutrinação das escolas, porque uma parte deles é favorecida pela doutrinação, e a outra parte é altamente prejudicada. Os políticos que não têm a simpatia, que não pertencem ou não são identificados como sendo de esquerda, em geral, são difamados nas escolas, nas salas de aula. E eles sequer ficam sabendo disso. Então, enquanto eles estão cuidando da sua vida, o professor militante, o professor de esquerda, que tem simpatias pelo PSOL, pelo PSTU e pelo PT especialmente, está lá detonando a reputação desse político na sala de aula. Então, isso é um problema muito sério e os políticos deveriam prestar mais atenção a ele. Então, é um prazer para mim estar participando desse programa hoje. Que ótimo! Hoje o nosso debate vai ser bastante interessante e de extrema importância. E para isso nós convidamos também o historiador Marlon Adami, que vai estar dizendo para a gente quais são as consequências do que fizeram com a cadeira de História no nosso país. Tudo bom, Marlon? Boa noite, Denise. Boa noite, Miguel. É um prazer estar aí com vocês para a gente discutir essa pauta que eu vejo como o pilar mestre da construção de uma sociedade. E o que a gente observa nos últimos 30 anos é que essa sociedade ela vem sendo parte dela destruída e parte dela construída através desse ensino ideologizado. Acho que o Marlon travou. Alô? Fala, Marlon. E uma construção de uma sociedade atrelada, uma massa de manobra para manter esse programa esquerdista que a gente vem vivenciando aí, que é um verdadeiro crime com as pessoas. Exatamente. E para isto, o meu colega aí de procuradoria e queridíssimo Miguel Najib, muito preocupado com a questão educacional, se debruçou sobre o assunto e elaborou um projeto de lei. Eu quero que você conte para as pessoas exatamente como é que você construiu esse projeto de lei e quais são, não precisa dizer todos os artigos, mas quais são as diretrizes contidas nesse projeto. Olha, este projeto não foi uma ideia minha. Este projeto foi uma ideia do deputado Flávio Bolsonaro. Ele acho que foi no começo desse ano, me mandou um e-mail dizendo: Miguel, eu estou querendo apresentar um projeto aqui, criando o programa Escola Sem Partido no âmbito do sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro. Aí, e me mandou um projeto muito singelo, 2 ou 3 artigos, e eu percebi nessa ocasião uma excelente oportunidade. Eu nunca tinha pensado em fazer um projeto de lei. E aí veio essa ideia, eu falei, espera, vamos fazer um negócio bem caprichado. E aí eu redigi esse projeto de lei, que, modéstia à parte, eu acho que ficou muito bom. É um projeto muito bem estruturado. Você chegou a ler? Excepcional. Você me mandou, li e já disse para você, inclusive, que nós vamos estar transformando isso num projeto de lei no âmbito federal com as adaptações necessárias. Fantástico, Denise. Isso é fundamental. Esse projeto, eu acho que ele tem um enorme potencial para... Eu não sei se ele é capaz, por si só, de acabar com a doutrinação, mas ele vai causar um estrago na estratégia dos professores militantes, um estrago gigantesco.
Qual é a essência do projeto, Denise? A essência é a seguinte: é informar e educar os estudantes sobre o direito que eles têm de não ser doutrinados pelos seus professores. E, ao mesmo tempo, informar e educar os professores sobre os limites éticos e jurídicos da liberdade de ensinar. Então, no fundo, este projeto de lei, ele representa uma injeção de cidadania no sistema de ensino. Porque cidadania nada mais é do que conhecer os seus direitos e os seus deveres para poder exercê-los corretamente. Então, o projeto leva ao conhecimento, ou pelo menos cria as condições, e obriga as escolas a levar ao conhecimento dos estudantes este direito fundamental que eles têm de não ser doutrinados pelos seus professores. E, ao mesmo tempo, ensina, educa e exige do professor que ele respeite os limites éticos e jurídicos da sua liberdade de ensinar. Uma liberdade que é garantida pela Constituição Federal. A liberdade de ensinar do professor é garantida pela Constituição. Mas essa liberdade, Denise, e Marlon, isso pouca gente sabe, essa liberdade não se confunde com a liberdade de expressão. O professor, no exercício da liberdade de ensinar, enquanto ele está no exercício da sua atividade acadêmica, ele não desfruta da liberdade de expressão. Se um professor desfrutasse dessa liberdade em sala de aula, digamos, um professor de matemática poderia tratar de todos os assuntos, menos matemática, porque nisso consiste a liberdade de expressão. Se ele tivesse essa liberdade, ele não teria nenhum limite dentro da sala de aula. E ele tem. Ele é obrigado a estar jungido, a estar preso à matéria que ele leciona. Então é preciso não confundir liberdade de ensinar com liberdade de expressão. É assim, em suma, é isso que o projeto propõe. E, para tanto, você vai criar a corregedoria para poder estar fazendo a correção de que isso efetivamente seja implementado nas escolas, em que pese ser uma obrigação contida em dispositivos legais, é isso? Qual é o controle? Veja, o controle será feito pelos próprios alunos. À medida em que o aluno conheça os seus direitos, ele terá condições de defender esses direitos contra um eventual assédio, um eventual abuso por parte do professor. Naturalmente, se o aluno conhece esse direito, eu sempre penso na seguinte situação. Uma sala de 50 alunos sempre vai ter o Joãozinho, sabe o Joãozinho da piada? O Juquinha da piada? Sempre vai ter esse menino que vai chegar e vai, em nome dos demais, ele vai impor limites ao que o professor está fazendo dentro da sala de aula. Então, ele vai apontar para o cartaz, o projeto de lei, ele prevê a afixação de um cartaz com os 5 deveres do professor. Os deveres estão também descritos no projeto de lei. Então, ele prevê a afixação de um cartaz em todas as salas de aula e em todas as salas dos professores. E o aluno, conhecendo os deveres do professor, ele vai poder apontar ao professor: professor, o senhor está fazendo propaganda política em sala de aula. O cartaz diz que o senhor não pode fazer isso. Entendeu? Então, por que acontece isso, Denise? Por que isso é tão importante? Porque na sala de aula não há quem possa defender o aluno. O aluno está à mercê do professor. Ele está à mercê de uma pessoa que tem autoridade sobre ele, que tem mais experiência do que ele, que vai avaliá-lo quando aplica as provas, que tem o monopólio do discurso numa sala de aula. Então, é preciso que esse professor, que tem tanto poder, ele não extrapole dos direitos que a liberdade de cátedra, a liberdade de ensinar, confere a esse professor. Então, exato, quem vai exercer essa fiscalização é o próprio aluno. Evidentemente, se o aluno sentir que os seus direitos estão sendo violados, ele vai ou conversar com o seu pai, ou conversar com a sua mãe, ou conversar com o diretor, ou conversar, eventualmente, com um ouvidor da escola. O projeto também prevê a criação de uma ouvidoria. Mas é isso, basicamente é isso. E eu agreguei
a corregedoria. Mas eu vou passar a bola para o Marlon, para ele tecer os comentários dele a respeito da situação estudantil do nosso país com relação a este projeto, e ao final eu te falo que eu já estou mexendo nisso para tentar transformar num projeto de lei federal, onde eu agrego a criação, sim, de uma corregedoria. Marlon, a bola está no teu pé. Miguel, Denise, a iniciativa do Miguel é espetacular, porque a educação, literalmente, ela foi abandonada, ela foi tomada de assalto por essa turma da esquerda, que nos últimos 30 anos, aí, literalmente, se adonaram do que a gente conhecia como um trabalho sério, que era um bom ensino. Nesses 30 anos que a gente vem observando, depois da entrada da metodologia construtivista, através de um programa via MEC, a nível nacional, não só para escolas públicas, mas para escolas privadas também. Nós temos aí a monopolização dos livros didáticos pela Fundação Nacional do Livro Didático. Nós temos um momento, mais a partir do primeiro mandato do PT, onde foi produzido em série, de uma forma muito massiva e supervalorizada, a carreira do pedagogo. E o pedagogo é o profissional que foi transformado na polícia escolar. Então, eu até concordo com o Miguel, quando ele diz que o professor ele tem autoridade, ele tem mais experiência, ele intimida os alunos, porém, muitos professores, em troca da sua carreira e do seu sustento, do seu contra-cheque, ele se vende a essa polícia chamada coordenações pedagógicas, que estão ali fiscalizando ele para ver se ele está cumprindo a cartilha construtivista, marxista, imposta pelos livros didáticos e pelas metodologias extremamente marxistas de ensinar. Tá? E aquele que não estiver pensando a música que a pedagogia coloca, ele simplesmente é tirado de cena. Então, se as pessoas achavam que perseguição profissional é coisa de regime ditatorial, então eu acabo de comunicar que fazem 30 anos que o regime democrático brasileiro do ensino vem perseguindo professores que não dançam a música que é tocada pela pedagogia construtivista. Isso veio gradativamente, gradualmente, massacrando a classe docente, e ao mesmo tempo em que essa classe docente ela foi se renovando, saíram aqueles velhos professores que ainda tinham uma postura docente séria para o ensino, substituídos por esses professores militantes que andam de bracinhos dados com os pedagogos freirianos, né? E carregando aquela cartilha marxista de ensino como se fosse a Bíblia Sagrada do ensino. Então, a coisa é muito mais complexa da gente poder mexer, de abalar essa estrutura que foi tomada de assalto, né, e que foi construída uma nova massa de profissionais para solidificar esse processo. É uma coisa muito, muito, muito forte. Nós temos, por exemplo, o ano passado, agora no início do ano, não me recordo bem, mas foi votado o Plano Nacional de Educação, 2014 a 2024. O que esse Plano Nacional ele prega? A cartilha construtivista freiriana de uma pedagogia policialesca, autoritária, e não deixa o aluno ter liberdade de aprender e nem o professor de fazer a sua parte bem feita, que é o direito e o juramento profissional de ensinar. Eu não estou dizendo, quando eu falo ensinar, eu não estou querendo me opor que nós tenhamos que varrer certos conteúdos de filosofia, de história, de sociologia, para que esse alunado ele nunca mais tenha contato com o conhecimento de esquerda. Não é isso. Mas a gente tem que teríamos, em primeira instância, repor um conteúdo que esse sim foi extraído fora dos currículos, né? E que foi simplesmente substituído
por uma mentalidade esquerdista. Só isso. Então, a coisa, ela é muito, como é que eu posso dizer, existe uma trama, né, onde tu tem aí docentes, tu tem poder público, tu tem legislação, tu tem pedagogia, tu tem os pais, tu tem os alunos, é muita gente envolvida nesse processo. Eu, particularmente, mandei, no ano passado, um parecer para o senador Álvaro Dias, que ele até anexou no relatório do Plano Nacional de Educação. Tá? Foi lá para a mesa de discussão. Todo mundo sabe quais são os direitos e deveres, tanto do docente, tanto de aluno. A tomada de poder dentro da área do ensino foi tão grande que eles ultrapassam os seus limites. Eles não querem saber se existe legislação. Eles simplesmente implementam. E aí, agora foi votado o plano nacional, que vai embasar o plano estadual, e lá na ponta o plano municipal, ele é totalmente de viés marxista. Eu peguei esse texto para ler, olha, mais 10 anos, nós vamos, mais 10 anos de construtivismo do jeito que está, nós vamos até o ano de 2100, com uma massa de pessoas contaminadas por essa mentalidade e por esse jeito de interpretar e de ver os fatos e as coisas, que a gente, por mais que a gente tente não ser pessimista, mas o futuro desta geração e das próximas está muito comprometido. Né? E, infelizmente, os poucos políticos que nós temos dentro do Congresso Nacional que se preocupam com essa questão, que lutam para que esse cenário ele mude, são vozes muito isoladas. Né? O próprio senador Álvaro Dias, ele mesmo comentou, 8 senadores tiveram uma postura de modificar esse cenário de ideologização do ensino. Mas os restantes dos senadores, a grande maioria, se omitem, votam a favor, e eles não querem mais saber se eles estão prejudicando gerações de pessoas, se eles estão prejudicando todo um modelo educacional que, por muito tempo, foi um modelo qualificado até o nosso. Tá? A tomada de espaço é grande, porque as escolas privadas não têm mais liberdade. Ô Marlon, posso fazer uma rápida interrupção? Na verdade, uma parte do que você está dizendo. Você está descrevendo um problema que é imensamente complexo e é real. Essa realidade que você está descrevendo foi construída ao longo dos últimos 40 anos. A escola foi levada a essa situação, a academia, as universidades, as escolas foram levadas a essa situação por um projeto de tomada de espaço, de ocupação de espaço, um projeto baseado na doutrina do Gramsci, nós sabemos disso, e foi um projeto muito bem sucedido, nós temos que reconhecer. Muito bem. Esta máquina que foi criada e que está hoje no sistema de ensino, ela tem uma característica, ela se reproduz a si mesma. Esta mentalidade se reproduz. Então, eu sempre digo, a doutrinação, ela cria sabe aquela coisa da história de vampiro? Um vampiro morde uma pessoa que está saudável, depois essa pessoa se transforma num vampiro, e isso vai passando de indivíduo para indivíduo. É assim que funciona a doutrinação, que se reproduz, é essa mentalidade que se reproduz. O nosso anteprojeto, agora eu volto, o nosso anteprojeto, ele não vai resolver esse problema, mas ele cria, talvez, uma situação, ele cria as condições para que nos próximos 20 ou 30 anos, por meio de uma ocupação de espaços do outro lado, uma reação liberal, conservadora, o que seja, que haja algum equilíbrio daqui a 20 ou 30 anos. Porque se a gente não interferir agora, se a gente não mostrar que não limitar a liberdade de ensinar do professor e não ensinar os alunos, não informar os alunos do direito que eles têm de não ser doutrinados pelos seus professores, daqui a 20 anos nós teremos a mesma situação que nós temos hoje, talvez agravada.
Talvez nós não tenhamos sequer uma voz dissonante dentro da academia. Então, o anteprojeto que a gente fez e que a gente está defendendo não resolve os problemas da educação, mas talvez ele crie as condições para que daqui a 10 anos, quem sabe, a gente tenha uma situação diferente. É assim que eu vejo. É assim que eu vejo. Sem dúvida, Miguel, mas Miguel estou falando o que ele tinha deixado em aberto na explanação dele. Deixa eu explicar, Marlon, deixa eu explicar. Sem dúvida alguma, Miguel, na verdade, você apresenta um projeto de extrema importância, muito focado na formação da própria criança e jovem, que será aquele que fará a crítica do que estão repassando a ele mesmo, e que é fundamental para que se transforme a mentalidade ao longo desses 30 anos. E o que o Marlon está dizendo, que não nega em absoluto esta proposta, ele está trazendo outras informações. O que ele está falando é o que acontece do lado de lá, com os professores, que nós temos as duas pontas. Então, a gente está tentando pensar se eu eleita deputada federal, e se você vai ser, se Deus quiser, na elaboração e apresentação e defesa do teu projeto, agregando também outras coisas que nós podemos tentar criar um modelo que reprima mais rapidamente essa infiltração ideológica. É muito complicado para essa juventude toda entender qualquer discurso que a gente faça, e não é porque nós usamos uma terminologia menos acessível para a juventude, é porque como é que nós vamos conseguir provar para eles que a história, e aí eu vou falar de história, que contaram para eles desde o jardim da infância, que hoje é pré-escola, até a universidade, é uma mentira. É muito difícil você convencer este núcleo de cidadãos que não aprenderam a verdadeira história. Veja o que foi feito agora com a Comissão da Verdade, que é a maior inverdade que eu já vi na história do país. Eles dizem que instituiriam a Comissão da Verdade para quê? Para fazer o resgate histórico do país. E todos nós que temos conhecimento um pouquinho mais aprofundado, sabemos que já se parte de uma premissa inverídica, que é a tal da revolução. Portanto, tudo que vier para frente é uma mentira, e é essa história que está e será contada aos nossos alunos. Não é isso, Marlon? Olha, eu prático. Qualquer nos últimos anos tem parágrafo de 10 linhas sobre liberalismo, tu tem 10 páginas sobre marxismo. Então, a disparidade de informação. Pega, por exemplo, os livros, tem lá 2 páginas sobre a filosofia, digamos, conservadora, pensamento conservador filosófico, e tu tem lá capítulos e capítulos esmiuçando a escola de Frankfurt. Quer dizer, é muito desproporcional a carga de informação da mentalidade que o nosso alunado vem recebendo ao longo do tempo. Então, quando a gente chega e expõe algo que eles praticamente desconhecem, né? Porque dentro da sala de aula, literalmente, o pensamento conservador praticamente não existe. Eles já chegam massacrando, largando, trator, alunos, marxismo, e isso começou gradativamente, passou para o médico, e hoje é dentro das universidades. Isso, sociologia, história, os cursos, por exemplo, eu não estou ouvindo, Marlon. Desculpa, eu não estou ouvindo. Está muito confuso. Eu não sei se Denise, você está escutando bem o Marlon? Então, está um pouco picado, Marlon. Oi, melhorou? Não tem uma janela aberta aí, alguma coisa, não? Não mexe tanto para falar. Eu acho que está oscilando o som.
talvez fechar os microfones quando pode ser. as pessoas, quem não estiver falando. Hangout de 3 é assim, minha gente. Tosco, porque tá valendo a pena. Pronto, Marta. Essa carga desigual de informação, ela começou no ensino fundamental, passou para o médio, hoje já está nas universidades, onde os cursos de ciências humanas, administração de empresas, economia, o direito vem numa discussão muito forte, muito violenta, em estudar o direito e marxismo. Quer dizer, é uma tomada em todos os graus do ensino. Né? Então, eles já chegaram no último estágio de formação. Eles pegam o aluno da base e já estão terminando ele dentro de uma mesma mentalidade. Então, isso é algo assim monstruoso. É monstruoso isso. Tu hoje entra em qualquer site de universidade, tu só tem dissertações, teses de doutorado, todos eles de viés marxista, todos eles com viés da Escola de Frankfurt, todos eles com estudos da mentalidade gramscista. Quer dizer, é algo monstruoso. Então, a tomada de espaços ela já está completa. Agora, basta a gente saber de que forma e com que instrumentos, já que eles criaram uma rede de instrumentos para engessar o sistema. Temos o Plano Nacional, temos o próprio Ministério, temos a pedagogia, os pedagogos que estão lá para fazer um trabalho e acabam sendo os agentes do ensino, os agentes policiais do ensino. Quer dizer, eles criaram uma rede onde eles tomaram espaço e cercaram esse espaço. Então, a coisa ela não é tão simplória assim. Importante a gente ter, claro, projetos de leis, mas precisamos agregar aí, de alguma forma, uma maneira de cortar esses elos desses vários segmentos e cortar esse arame dessa cerca e começar a abrir espaço, cortar a força deles dentro desse plano de ação. É muito monstruoso isso. É monstruoso. Eu, particularmente, eu tenho duas alunas minhas, são inclusive vizinhas, particulares, elas estudam em escola privada, literalmente, elas, tudo que eu coloco para elas, fora do cartilhamento do livro didático da escola privada, diga-se de passagem, para elas foi uma grande novidade. Aí o que eu tive que fazer para não prejudicá-las? Porque hoje o ensino ele inverteu. Antes a gente ensinava para depois avaliar. Hoje tu despeja uma carga de informação de qualquer jeito e só se preocupa com a avaliação. Quer dizer, a mesma coisa que tentar tirar leite de pato, né? O aluno não tem o conhecimento, não tem a informação, não tem o entendimento, e eles só ficam se preocupando em avaliar. É a prova da prova, a recuperação da recuperação, eles ficam tentando tirar leite de pato, porque eles têm que construir apenas uma aprovação fictícia e não uma aprovação real, que demonstre capacidade de conhecimento do aluno. Então, a análise desse cenário, ele não pode simplesmente ficar balizado entre a relação professor-aluno, tá? E muito menos achar que a doutrinação ela se explica por ela própria. A gente tem que olhar o cenário complexo, os agentes envolvidos, o antes, o agora e o depois. E cortar as asas da gente e evitar que esses agentes possam voltar de forma subsequente uma outra metodologia para reintegrar o que está sendo feito hoje. Tá? Então, a coisa ela não é tão simples assim, mas também não é complicado, né? Basta a gente ter um pouquinho de paciência e saber olhar aquele caminho tortuoso, óbvio, né? Mas saber que o objetivo final, que é o melhoramento do ensino, vai nos trazer o resultado esperado e, principalmente, a salvação de gerações futuras e, quem sabe, até dessas nossas atuais aí que já estão, parte delas, deformadas. Olha,
isso que você fala, você tem toda a razão. O problema da qualidade do homem público no Brasil é um problema muito sério. Mas eu não acho que, eu não sei, eu não acho que o homem público, o político, ele tem uma qualidade, na média, uma qualidade inferior à dos profissionais que atuam nas outras áreas da atividade humana. Eu acho que é tudo mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Eu vejo pelos nossos colegas advogados, pelos juízes, a qualidade dos juízes, dos promotores. A área que a gente conhece um pouco melhor é de chorar, não é, Denise? É de chorar. Eu acho que eu não esperava. Tá difícil, tá difícil. Eu não esperava que fosse diferente no Congresso. Eu acho que seria uma ilusão nossa. O Congresso, eu acho que é um retrato mesmo do país. O Tiririca não chegou lá obrigando ninguém a votar nele. O povo é isso mesmo. Então, agora, você veja só, um governo como o da Dilma tem 4%, 48% de pessoas que dizem que é bom e ótimo, ou ótimo. Isso é profundamente... isso entristece profundamente. Você sabe que é um governo que aparelhou, que é corrupto, que a gente está vendo o que este governo fez com a Petrobras, os casos de corrupção, o mensalão, sem falar no favorecimento desses pseudo-movimentos sociais, gente que está aí vivendo às custas do governo. Então, e no entanto, está aí, o PT criou uma clientela gigantesca, gente que nem pensa muitas vezes mais em trabalhar, que está vivendo às custas do governo. Então, o quadro realmente mas é o país que a gente tem, e eu acho que a gente tem que lutar. Nós estamos aqui, nós temos que lutar para melhorar essa situação. Quanto ao que o Marlon estava dizendo, eu volto a dizer, ele disse que o problema é complexo. Eu sei que o problema é infinitamente complexo. Agora, o nosso projeto de lei, Denise, ele não inova no ordenamento jurídico. Isso. Ele não cria nenhuma regra nova. As regras nas quais o projeto de lei se baseia são regras que estão na Constituição Federal. O primeiro é o princípio da neutralidade política e ideológica do Estado. Isso está na Constituição. O segundo, a liberdade de consciência do estudante. Então, se o estudante tem liberdade de consciência, o professor não pode se aproveitar da presença obrigatória do aluno na sala de aula para promover as suas próprias concepções políticas e ideológicas. Porque se ele fizer isso, ele estará violando, ele estará afrontando a liberdade de consciência do aluno. Então, no momento em que o professor se desvia do tema da sua disciplina, professor de português, um professor de geografia, o que seja, ele se desvia para começar a comentar, para comentar o noticiário, o aluno pode chegar, e para começar a dar suas opiniões políticas sobre isto ou aquilo, o aluno pode chegar, tem todo o direito de chegar, autuar. Eu não sou obrigado a dizer isso que o senhor está falando. Então, eu acho que é importante você conhecer os seus direitos. Como eu disse, talvez não resolva o problema. Eu não sei qual é a solução do problema. Eu sei que o aluno tem direito de conhecer os seus direitos. Eu sei que o professor também tem que conhecer os limites da sua liberdade. Vamos deixar isso claro. E o resto depois, que os demais agentes, porque muita gente interfere na academia, na escola, os demais agentes vão resolver os outros problemas. Eu acho. Vamos primeiro estabelecer as regras do jogo. E depois ganha quem tiver mais competência. Mas vamos lá, olha, não pode pegar a bola com a mão. Entendeu? Não pode chutar a canela do adversário. Então vamos estabelecer, vamos deixar claras as regras do jogo. E depois, cada um que desenvolva, nos limites da lei, o seu próprio discurso. Não é verdade? Eu penso dessa maneira. Vai resolver os problemas da educação no Brasil? Eu acho que não. Definitivamente não vai. Mas vai, pelo menos, talvez, criar as condições para que, ao longo de 10 ou 20 anos, eu não sei, esses problemas se resolvam. Né? O fundamental, que cada um conheça o seu próprio direito. O aluno tem direito de conhecer o seu direito. Basicamente é isso.
Ótimo, eu estou voltando com o som aqui, é para não dar interferência. Sem dúvida, você está corretíssimo, assim como os pacientes também tiveram o direito, através de legislação, e é recente, de conhecer as suas deficiências físicas, as suas necessidades, a doença pela qual ela está passando. E isso foi de extrema importância, até para que o médico passasse a tomar um pouco mais de cuidado no diagnóstico prestado. Da mesma maneira, criar o direito do jovem, da criança, do cidadãozinho ali, o estudante, poder saber qual é o limite de atuação, de acordo com as regras constitucionais, daquele que é o mestre dele, é de extrema importância e vai trazer resultados ao longo dos anos, sem dúvida nenhuma. O que nos assusta é a situação imediata, é o que nós podemos fazer sob o ponto de vista imediato. E, nesse sentido, a gente vai puxar um pouco a conversa exatamente para o que você está colocando, os 48% de aceitação desse governo, que não poderia ter 4% de aceitação, seja pelos escândalos que aparecem diariamente na imprensa, seja pela falta de capacidade de comunicação da própria presidente da República, seja pelas posições que ela vem adotando internacionalmente em relação ao nosso país, e que tem nos colocado numa situação delicada e de risco. Muito em breve, eu estou profetizando essa história há 2 meses, que a Dilma está colocando a gente numa situação de extrema delicadeza, porque, afinal de contas, ela está passando a mensagem de que, numa eventual guerra, nós seremos aliados ao queridíssimo mundo dela, islâmico. E, portanto, isso traz consequências também para a nossa juventude. Porque se alguém for parar no fronte como aliado, serão os nossos jovens. E aí eu quero ver papai e mamãe chorando e se esquecendo que votou numa maluquice dessa. Eu não costumo usar essa expressão, mas isso é um tema que tem me deixado muito indignada. Muito bem. Com tudo isso, e com a manipulação da mídia, o percentual de aceitação deste desgoverno aparece de uma forma muito elevada, até para tentar convencer o brasileiro que caiu nessa história de que tem que votar em quem está ganhando. Não é assim. Isto seria mais ou menos como: tenho que comprar só Coca-Cola, porque a Coca-Cola é a mais vendida no mundo. E aí você mesmo, consumidor, estaria gerando monopólio para ela. Se a gente continuar votando só nessa historinha de quem está na frente no Datafolha, o que vai acontecer, Datafolha, Ibope e outros institutos, o que vai acabar acontecendo é que nós vamos estar gerando e consolidando um monopólio construído por eles, pelo próprio PT. Agora também que o Marco fizesse um comentário sobre este panorama político caótico que se avizinha de nós brasileiros. Bom, é sabido que uma nação ela é construída através do seu conhecimento e do processo de ensino que ele participa. E é visto nas últimas eleições, principalmente nas 2 últimas da presidente, que o brasileiro ele entrou, ele absorveu o canto da sereia da cartilha marxista, da cartilha gramscista, não só do ensino que produz idiotas úteis na sociedade, repetidores daquilo que o Estado quer que ele saiba e repita, com toda a convicção. Mas ele também ele se desacorçoou com as instituições. Porque dentro desse processo todo de desvalorização, de aparelhamento do ensino, nós temos aí a banalização da violência, a banalização da droga, do sexo e da própria política. As instituições, os pilares da sociedade estão extremamente corroídos. A última instância da sociedade, que era o judiciário,
Hoje, até o judiciário, ninguém mais acredita. Quando se fala em justiça nesse país, o que as pessoas dizem? Ah, não dá nada, vou perder meu tempo, vou gastar dinheiro, mas quanto tempo vai demorar para mim ter o meu resultado? Quer dizer, a contaminação da mentalidade marxista e desse processo de corrosão dos pilares e das instituições da sociedade, ele em um estágio muito avançado. Nós já beiramos um estágio muito próximo ao que está ocorrendo na Venezuela, que já está literalmente configurada numa ditadura de esquerda, autoritária, extremamente parcial. Agora, recentemente, falei com uma amiga nossa, a Gláucia, Denise, a Argentina vem num ritmo galopante do pensamento marxista. Eles já começaram a queimar bandeira americana no meio da rua, dizendo que a culpa é do imperialismo. Quer dizer, gramscista, de imposição dessa mentalidade, ela não atinge apenas o ensino, a escola, a formação do cidadão pelo conhecimento, mas todas os grandes pilares da sociedade. O que acarreta, resultando numa política e num grupo de políticos de péssima qualidade. Sim, Marlon, e quando o Estado, desculpa interromper, mas quando o Estado se arvora a transferir a educação moral que deveria ser dado pelos pais para o próprio Estado, porque é essa proposta do Estado, tanto de Dilma quanto de Marina, que vem reproduzindo essa historinha da escola integral e das massificações das informações, no caso dela, ambientalistas, que, meus amigos, é de esquerda também. É bom que isso fique muito claro, as pessoas votam em quem quiserem, mas também não tentem enganar os outros, né? O fato é, será também um modelo que reproduz o que nós temos aí. E aí, na hora que você transferiu a responsabilidade da educação moral para a escola, não é que todas as áreas da sociedade estão infiltradas. É uma área só, é o Estado se infiltrando em tudo quanto é canto. Porque o pai e a mãe perdem o poder. Essa lei da palmada é ridícula, é uma interferência absurda na maternidade e na paternidade. Isso não mudou em nada o Código Penal. Enfim, já estava previsto no Código Penal quais são as penalidades de agressão. Agora, a lei da palmada tem a santíssima paciência. É uma interferência do Estado absolutamente descabida. Este é um modelo que a população mais simples consegue entender, porque todo mundo tem filho. E quando você tenta explicar para a população mais simplória o que é a infiltração da esquerda, e para eles é tão distante, na hora que você diz, é a lei da palmada, você não pode mais dar uma palmadinha para educar o teu filho, porque senão você pode ir para a cadeia. Aí a pessoa entende o que é infiltração de esquerda. E é chegada a hora da gente também trazer essa consciência para esses pais. Por isso que eu propus ali no programa que, em paralelo a tudo isso, ao projeto de lei do Miguel, as outras propostas que você, Marlon, me sugeriu e que eu, de muito bom grado, incorporei no programa de governo, eu também lancei mão da instituição da escola de mães, porque nós precisamos também passar informações para essas mães, até para elas poderem saber qual é o limite do que elas podem e não podem. Hoje em dia, os pais têm medo dos filhos. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente teve um processo de que instituído, de que tudo se resolve pelas leis. Agora, muitas vezes, leis que podem resolver os problemas, elas são desnecessárias porque a Constituição não é cumprida. Então, se gasta muito tempo numa análise de leis onde a política de cumprimento ou de regulamentação da própria política, né, ele faria com que ganhasse tempo. Ganhasse tempo. A lei já está lá, vamos apenas regulamentá-la. Então, todo aquele processo de
fazer o projeto, levar a votação, vai para o Senado, e todo esse trâmite, um tanto quanto demorado, e até certo ponto ardiloso, porque aí vem os desvios das pastas pelos corredores, né? Ficaria muito mais curto. Né? E hoje as pessoas estão chegando à questão de que elas próprias podem resolver problemas. Elas não precisam criar leis da lei para resolver os seus problemas. Ou seja, recai exatamente no ponto inicial. Educação. Educação. A tutelagem do Estado sobre a sociedade, ela chegou num ponto que as pessoas elas não acreditam elas próprias. Elas precisam de leis para acreditar que aquilo que elas vão fazer é. E a classe política... Mas aí eu quero ouvir, com relação a essa sua... Regulamentar a Constituição. Vamos lutar para colocar todas as leis da Constituição não regulamentadas em atividade. Então, mas aí eu gostaria de ouvir o nosso brilhante advogado Miguel Najib. Eu não vou nem opinar, Miguel, porque eu tenho uma posição, evidentemente a gente tem uma formação jurídica e eu entendo que o Estado Democrático de Direito, ele só é respeitado se você tiver o limite legal e a lei for efetivamente cumprida. Mas eu quero agora que você faça a tua abordagem, juntando essa questão educacional com a abordagem que o Marlon fez sobre a legalidade extrema do Brasil. Existe essa ideia de que no Brasil as leis não são cumpridas. É verdade isso, acho que há muita verdade nisso. Mas precisamos fazer com que elas sejam cumpridas, né? Sobretudo essas que são normas fundamentais. Quando eu falo em normas fundamentais, eu vou repetir as duas normas que eu citei. É o princípio da neutralidade política e ideológica do Estado. Política, ideológica e religiosa do Estado. Esse é um princípio, é uma norma fundamental de qualquer democracia. O Estado não pode ser instrumentalizado por grupos políticos, como tem acontecido, não é? E a segunda regra é uma regra, na minha opinião, é a liberdade mais importante assegurada pela Constituição, que é a liberdade de consciência. Se não houvesse a liberdade de consciência, o Estado poderia simplesmente fazer uma lavagem cerebral na cabeça de cada um de nós, e nós nos tornaríamos escravos do Estado, pensaríamos aquilo que o Estado quisesse que nós pensássemos. Quando eu digo Estado, não é essa abstração, não. São os grupos que controlam o Estado. São as pessoas, os indivíduos que controlam o Estado. Então, seria como é na Coreia do Norte, por exemplo. Na Coreia do Norte não existe liberdade de consciência. Então, basta a gente ver o que é a Coreia do Norte e nós vamos saber a importância dessa liberdade assegurada pela Constituição. Uma outra que também tem no Brasil, estatura constitucional, é um artigo, Denise e Marlon, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Se eu não me engano, é o artigo 12 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que garante aos pais o direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Você mencionou agora a questão da educação moral. As escolas no Brasil, incentivadas pelo governo, e não é só o governo federal que faz isso, o governo do estado de São Paulo também faz isso. É triste constatar, mas a Secretaria de Educação não impede que isso aconteça no estado de São Paulo. Isso acontece no Distrito Federal, acontece no país inteiro. Os professores acham que têm direito de dar educação moral aos filhos dos outros, de ensinar aos filhos dos outros o que é certo e o que é errado em matéria de moral. Então, quando se fala, por exemplo, sempre aquela questão da política de redução de dano. As meninas estão engravidando muito cedo. Então, vamos falar de camisinha. Então, vamos falar de sexo em sala de aula. Sem respeitar os limites que a própria família estabelece. Muitos pais preferem não tratar desses assuntos com os filhos. É um direito que eles têm. E quando um professor, Denise, trata desses assuntos numa sala de aula, ele chega e diz assim, não, mas os alunos já sabem de tudo isso. Eles estão vendo na novela, estão vendo na televisão.
Sim, pode ser verdade. Mas ele não pode, ao tratar desses assuntos, melhor dizendo, o que o professor está fazendo é nivelando o conhecimento de todos os alunos pelo conhecimento do pior, digamos, do mais curioso, do mais saliente, do mais avançado. Então, você tem, por exemplo, numa sala de aula, crianças de 7 anos e de 8 anos. A diferença que existe de conhecimento entre o mais inocente e o menos inocente é gigantesca. Então, quando o professor leva um assunto desse para a sala de aula, ele está nivelando todo mundo pelo conhecimento do menos inocente. E, com isso, ele está destruindo a inocência. Então, é muito grave isso. Um problema ainda mais grave do que este. Isso é gravíssimo, mas existe uma coisa ainda mais grave do que essa. Imagine muitos alunos, quantos alunos a gente não sabe que existem, que perderam a fé por causa de um professor marxista. Perderam a fé em Deus. Isso é uma coisa, veja só, ele pode ter perdido a própria salvação da alma. Então, um professor marxista, um professor que seja ateu militante, um professor que seja relativista, esse professor, muitas vezes, está convencido de tudo aquilo. Ele acha que a crença em Deus é uma tolice. Então, o que ele faz? Ele tenta convencer os alunos daquilo que das próprias convicções dele. O que o professor quer, Denise, muitas vezes de maneira bem intencionada, é transformar os seus alunos em réplicas ideológicas de si mesmo. Isso é gravíssimo. Isso é aquilo que a Bíblia, o Evangelho, fala que é aquela história do escândalo. É inevitável que haja escândalos, mas ai daquele que os causar. Então, é a advertência, talvez uma das advertências mais sérias que Jesus faz no Evangelho. Ele diz, melhor seria que se lhe colocasse uma pedra de moinho no pescoço e que fosse lançado ao mar. Então, é muito grave e professores estão fazendo isso todos os dias, em todas as salas de aula do Brasil, sem pensar nas consequências, nas gravíssimas consequências de natureza até espiritual do que eles estão fazendo. Graças a Deus, meus filhos, desculpa, estou olhando para o meu próprio umbigo, estudaram no Santo Américo e numa época, porque um tem 32, o outro tem 28, numa época em que isso não acontecia. Mas eu vou ser avó. Espero que em breve, se os meus filhos me ajudarem um pouco. Mas, de qualquer maneira, eu posso lhe assegurar que serei uma guerreira, estando lá onde estiver, no Congresso Nacional ou não, contra qualquer tipo de interferência na educação moral que os meus filhos decidirem dar aos filhos dele e que a escola transformar em outra coisa. Isso não tem o menor cabimento. Aqui nós não estamos falando de boiada, em que as pessoas tratam essas crianças como uma boiada assim e passam a elas as suas próprias ideologias, os seus próprios pensamentos, definem qual é o momento em que devem ou não estimular a sexualidade. É evidente, Miguel, que tratar dos temas que vêm sendo tratados nas escolas, no primeiro grau, da maneira como vem sendo tratado, eu tenho visto essas cartilhas, é uma barbaridade. É óbvio que isso estimula a curiosidade da criança, e é evidente que na contramão do que eles fazem, essa conta com o lápis atrás da orelha, de que abordar a temática pode, então, dar a consciência para que diminua a quantidade de gravidez na adolescência, é óbvio que não. Aumenta a curiosidade, aumenta a quantidade de gravidez na adolescência. Isso é evidente. E nós... Denise, eu queria te dar um exemplo. É um trecho de um livro didático, um livro sobre sexualidade, que foi adotado pelas escolas de Recife, se eu não me engano, em 2011 ou 2012. Um trechinho, eu vou ler um trechinho desse livro. O título do livro, Denise, é Mamãe, Como Eu Nasci. Olha só o que estava escrito nesse livro. Abro aspas. Alguns meninos gostam... Isso é livro para criança de 7 a 10 anos. Veja só. Alguns meninos gostam de brincar com o seu pênis e algumas meninas com a sua vulva, porque é gostoso. As pessoas grandes dizem que isso vicia, ou tira a mão daí que isso é feio. Só sabem abrir a boca para proibir. Mas a verdade
é que essa brincadeira não causa nenhum problema. Você só tem que tomar cuidado para não sujar ou machucar, porque é um lugar muito sensível. Mas não esqueça, essa brincadeira, que dá uma cosquinha muito boa, não é para ser feita em qualquer lugar. É bom que você esteja num canto sem ninguém por perto. Você veja que o autor do livro didático, e consequentemente a escola que adotou esse livro didático, está dizendo às crianças o seguinte, está dizendo o que é a verdade em matéria de moral. Os pais dizem que é feio, mas a escola chega e diz, não, isso não é feio, não, pode fazer, isso é só uma brincadeirinha. Veja a gravidade disso, gente. Aos 7 anos de idade, não é tema nem para se tratar com as crianças. Eu sou mãe, eu não estou falando porque eu li em livro nenhum. Eu eduquei, e muito bem eduquei os meus filhos. E é evidente que aos 7 anos de idade, isso não é um tema a ser tratado. Eu tenho 2 sobrinhas que mudaram para a Suíça aos 2 anos e meio e 5 anos de idade, em razão de um sequestro aqui no Brasil. Hoje, uma delas tem 19 anos e a outra 15 anos de idade. Portanto, elas foram alfabetizadas na Suíça. Todas as vezes, as poucas, que elas vinham ao Brasil e que se propiciava, então, o encontro delas com outras crianças para elas brincarem, eu vou te falar uma coisa, Miguel, era muito difícil, porque desde a roupa que as meninas usavam na Suíça e, consequentemente, aqui no Brasil, era completamente diferente das roupas que as mães dão para as crianças brasileiras. As mães fazem questão absoluta de sexualizar a sua filhinha e depois não sabe por que rola uma pedofilia. Então, tudo isso precisa ser muito bem alertado. Nós estamos falando do bem maior da sociedade. Nós estamos falando da formação das nossas crianças, que um dia serão jovens, que um dia serão adultos e que um dia também comandarão o país. E chegou num ponto de liberalidade com libertinagem que extrapolou o limite de qualquer coisa considerável minimamente produtiva na formação de uma criança. Não é isso, Marlon? Essa deformação que os nossos jovens vêm recebendo de uma forma muito agressiva nos últimos tempos, faz parte desse processo gramscista, né? Tu vai quebrando toda a moral instituída e vai substituindo pela que eles querem que seja, né? A ponto de agora a gente ter, literalmente, a família em todo o âmbito tutelada pelo Estado. E o Estado, por si só, ele impõe a sua mentalidade, a sua ideologia e equipara a educação, ou tenta fazer uma educação igual para todos, uma mentalidade marxista, igualdade. Só que como é que tu vai construir uma educação, uma moral, num país de dimensões continentais como o nosso? É impossível. Tu está passando por cima de preceitos religiosos, culturais, nós temos diversos processos de imigração, que a gente recebeu culturas estrangeiras. Então, o Estado, literalmente, ele desmancha uma moral, o nosso civismo, a gente fala em moral e cívica, o nosso civismo, no momento em que houve o período da redemocratização, civismo virou sinônimo de apoiador do regime militar que concordava com os torturadores, que eram assassinos. Quer dizer, civismo, a palavra-chave, civismo, ditadura, regime militar, a própria polícia, hoje, ela vem recebendo essa carga de demonização que as Forças Armadas receberam no passado, justamente para desmanchar uma moral vigente e substituir pela que o Estado quer que seja a moral da sociedade como um todo. É um processo monstruoso. Eu acho que até o capeta, se é que ele enxerga essas coisas, ele deve ficar arrepiado. Tá? E, infelizmente, não basta apenas a gente
tu falaste antes de atitudes imediatas, de um combate, ou pelo menos de uma resistência imediata, né, no setor do ensino. Não basta apenas lutar na questão jurídica. A gente precisa ter atitudes proativas de limitar o acesso e o avanço do que já foi instituído. Ou seja, controlar a atuação tanto do docente, quanto dos pedagogos, quanto dos filósofos, quanto dos doutores da academia. Essa semana eu tive um exemplo de um professor universitário, deve ser doutor, se não me falha a memória, que posta na rede social as frases. A função do professor não é lecionar, e sim doutrinar para podermos ter um futuro genuinamente socialista. É vergonhoso ver professores querendo dar aula numa posição tão importante e estratégica para os valores comunistas. Por favor, acabou a vergonha dessa esquerda, né? Eles estão achando que eles dominaram todo o terreno. Eles já estão expondo a visão deles e as intenções deles em redes sociais. Eles ultrapassaram os limites da doutrinação. Eles agora estão dizendo, ó, vamos parar de dar aula que o negócio é doutrinar mesmo. Daqui uns dias o professor só vai entrar dentro da sala de aula se ele botar a mão em cima do Partido Comunista e jurar que ele vai doutrinar todo mundo. Resumidamente, a proposta é, vamos parar de dar aula, porque agora o negócio é treinar. O que eles estão tentando fazer é treinamento de guerrilha. Manobra. Eles querem massa de manobra. Quanto à questão da demonização e da substituição da moral e do civismo, eu vi tem um trecho, tem uma gravura de um livro didático de ensino fundamental, que a imagem mostra um militar, né? Um militar dizendo a seguinte frase: eu destruí a tua biblioteca, bati na tua mulher, te torturei e acabei com o teu emprego. Mas vamos virar esta página da história sem ressentimentos. Só que na frente desse militar só existia um pezinho na frente, sabe? A pessoa não existia mais, só tinha um pezinho. Então, olha a maneira grotesca de demonizar uma instituição, né? Demonizar um grupo de pessoas que são extremamente competentes no que fazem e que têm o compromisso da defesa não só da pátria, como da nação. Porque eles estão substituindo, por exemplo, o dever constitucional das Forças Armadas em defender a nossa pátria e a nação pela capacidade, entre aspas, que o Estado tem de fazer tudo isso e mais um pouco. Né? Então, imediatamente precisa-se, primeira coisa, é mexer no ensino, metodologia, limitação da pedagogia, mexer no Plano Nacional de Educação e, literalmente, impor limites radicais na atuação desse povo que já está dentro das escolas, das universidades, desses cursinhos soltos por aí, que mercantilizam o conhecimento, tá? E que são os verdadeiros papagaio de pirata que ficam fazendo os alunos decorar a cartilha que eles acham que é a cartilha correta, com a justificativa de que, ó, essa cartilha aqui tu vai passar no concurso público, ó, essa cartilha aqui tu vai virar juiz, tu vai virar engenheiro, entendeu? Então, a coisa, ela já está num estágio já muito grande, mas as medidas imediatas para que esse processo tenha pelo menos uma velocidade reduzida, tá? É nesses 3 campos básicos: metodologia, limite da pedagogia e um regramento desse povo que já está aí. Se não, faxinar esse povo daí, né? É aquela coisa, o agente... Hoje nós temos uma grande gama de profissionais da educação que eles são agentes da mentalidade do governo, agentes da mentalidade marxista, mas não notam. Eles acham que isso é o correto. Eles estão fazendo o melhor trabalho do mundo. Então, eles olham para eles. Eles criticam a iniciativa privada e o individualismo, mas eles, na hora que eles estão promovendo uma cartilha que só
agracia o ego dele, só amacia o ego de profissional dele, ele não pensa no alunado que ele tem na frente. Tá? Então, radicalmente, a educação é o ponto crucial para a gente limitar essa ação e esse estrago que já ocorreu. Né? Nós temos literalmente uma gama da sociedade que não vamos ser tão drásticos, 100% não, mas 80% já está estragado. Mas existe forma, existe maneira. E quem chegar ao Congresso Nacional vai ter que ter muita força, vai ter que ter um gogó bastante grande para berrar e botar a mão em cima disso aí com a máxima urgência. Com a máxima urgência. Nós temos que limitar a velocidade desse avanço, dessa mentalidade, dessas práticas e dessa tomada de espaço cada vez maior. Então, eu vou dar uma resumida aqui para vocês. Nós temos, portanto, 3 grandes eixos a trabalhar para a melhoria da situação educacional em geral do nosso país. Dentro destes eixos, temos o eixo da legalidade, que é a fórmula que nós, que não estamos no Poder Executivo, teremos para exercer controle sobre o avanço da infiltração desta metodologia e da ideologia de esquerda em todas as escolas e universidades do nosso país. Para tanto, o Miguel Najib tem uma proposta de longo prazo que se inicia, então, com a retirada de qualquer viés partidário do ensino nas escolas. Se fosse ele um partido de direita ou de esquerda, é uma escola sem partido, onde você informa o cidadão e também vai ensinando a sua criança quais são os direitos dela, quais são os limites do que ela pode ou não pode, em termos de direito e cidadania, para que ela própria vá se treinando a ser corregedora desta ação que vem infiltrada nas escolas e impedem as nossas crianças de terem informações, quer seja de ideologias de esquerda ou não. E, portanto, eu, se eleita deputada federal, pretenderei trabalhar firmemente com relação à melhoria da educação do nosso país, absorvendo com o maior prazer, se o Miguel Najib me autorizar, o projeto de lei dele que nós poderemos adaptar para o âmbito nacional, absorvendo todas as propostas e experiência do Marlon, para que nós tenhamos as mentes brilhantes, colaborando com o Congresso Nacional, para que a gente avance no país. E, portanto, depois desse resumo, eu queria que o Miguel Najib falasse as palavras finais dele, porque nós já ultrapassamos um pouquinho o nosso horário, para todos vocês que nos escutam, reforçasse a importância da proposta dele, e depois o Marlon também, para daí a gente encerrar. Olha, tá me ouvindo? Tá ok. O anteprojeto, ele está pronto. Ele tem começo, meio e fim. Além disso, a justificativa está pronta também. As 2 versões que estão preparadas hoje são para os municípios. A primeira versão é para o município, para ser adotada pelos sistemas de ensino municipais e pelos sistemas de ensino estaduais. Existem mais de 5.000 municípios no Brasil. Se em cada Câmara de Vereadores este projeto for adotado, nós teremos essa discussão, Denise, instaurada no país inteiro. Os políticos e os educadores, e também os estudantes, que são as 3 categorias interessadas nisso, estarão debatendo este assunto. Os políticos, como eu disse no começo, têm um grande interesse e legitimidade para discutir esse assunto. Os alunos e os pais também, e os professores, evidentemente, que também têm. Bem, então, este projeto existe. Eu estou em vias de conseguir um parecer jurídico que demonstra a constitucionalidade desse projeto. É um jurista de renome nacional que já disse que nos faria um parecer,
para facilitar a tramitação desse projeto, onde quer que ele esteja, onde ele tenha sido apresentado. Bem, qual é o grande lance político deste projeto de lei? Veja só, a esquerda escolhe alguns temas, como, por exemplo, aborto, política de gênero, lei da palmada, e coloca os conservadores e os liberais na defensiva. De tempos em tempos aparece um projeto novo para liberar o aborto, ou qualquer projeto que nos coloca, nós que não somos de esquerda, na defensiva. Este é um projeto que coloca a esquerda na defensiva. Porque ele denuncia uma prática asquerosa da esquerda. E ele promete que vai acabar com essa prática. Então, eu acho que politicamente, Denise, é um grande projeto para ser apresentado e para levar a esquerda para a defensiva. Porque eles têm uma enorme culpa nesse cartório, entendeu? Eles estão tiranizando, eles estão usurpando o direito dos pais na educação dos filhos, estão doutrinando as crianças. Isso é um ato de extrema covardia. Não é só ilegal, ele é antiético e covarde. Porque é um adulto se valendo da sua autoridade, da sua experiência. Entendeu? Para quê? Para tentar transformar uma criança numa réplica ideológica. Isso é um ato de uma covardia enorme. Vamos denunciar isso e vamos amarrar a mão desses doutrinadores. Essa é a proposta do Escola Sem Partido. Muito obrigado pela oportunidade de participar desse bate-papo. Marlon, eu gostaria que você também, então, fizesse o seu resumo aí da ópera, para a gente poder estar se despedindo de todos os que nos assistem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o teu convite e poder bater esse papo contigo, com o Miguel. E, Miguel, pode contar comigo no que tu precisar aí para tocar esse teu projeto aí, para ter cada vez mais força e a gente poder ter uma atitude proativa aí de botar um freio nessa turma, tá? Agora, eu creio que a salvação está no ensino. O nosso ensino, ele precisa ser resgatado o quanto antes possível. Não, a economia é importante, ela é importante. Nós também dependemos de uma economia forte, de um investimento forte, mas o ensino, o resultado do ensino são cidadãos. E são esses cidadãos que promovem uma economia, que promovem as transformações e que mantêm um país com vida. E hoje nós estamos sem vida. Nós temos uma sociedade apática, tutelada. Então nós temos que revitalizar, vou usar um termo que a esquerda adora usar, eu não gosto, mas abre agora, revitalizar o ensino através de todas as ferramentas legais que a gente possa encontrar para, primeiramente, frear o processo deles e, segundo, o Congresso Nacional ouça, receba a voz do povo, a vontade do povo e retroceder esse processo. O Congresso está lá para fazer aquilo que o povo tem vontade que seja feita. E o povo sabe, enxerga, vê todo dia que as nossas estatísticas do ensino são péssimas, que os nossos índices de educação são horríveis, e vem pior ainda, dentro de casa, seus filhos emburrecidos e invulneráveis a esse projeto monstruoso que é ideológico, é político, é ditatorial, é autoritário. Né? Então, mexer no ensino de forma muito consciente para reverter o quadro e achar uma forma de fazer com que a classe política pare de fazer balcão de negócios e olhe para a vontade do povo, e trabalhe para o povo, para que realmente o povo possa ser não só um figurante na nação, mas uma força ativa dentro do país, é algo necessário. Eu torço por ti, Denise, sei que se tu chegar lá, tu vai botar a mão e com força nisso, nós vamos estar do lado. Uma boa noite a todos, um ótimo final de semana. Obrigada, Marlon.
Foi, assim, uma honra estar com você, Miguel Najib. Adorei esse bate-papo que nós tivemos. Saiba que, se lá eu chegar, você já está eleito o consultor e nós vamos trabalhar muita coisa juntos. Você, Marlon, meu amigo, sempre é ótimo estar batendo papo com você, agora em público, na medida em que a gente faz isso quase todo dia sem ser em público, e fantásticas as suas colocações, sei que conto com você, sei que conto com Regilene, e agradeço demais aqui publicamente o apoio que vocês têm me dado, além de agradecer a todos vocês que nos escutaram, a todos vocês que têm interesse pelo tema central do desenvolvimento do nosso país, que é a educação. Espero que a gente tenha conseguido elucidar clarear algumas dúvidas que pairem por aí,